Não é preciso ir muito longe para observarmos que na vida existem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que são as acomodadas, que são apenas meras coadjuvantes em sua própria vida. E do outro lado, existem aquelas que estão em constante aperfeiçoamento, que agem basicamente como protagonistas da sua própria história. Em outras palavras, podemos dizer que existem os reativos e os proativos. Agora, a pergunta que não quer calar aqui é: você sabia que nós, meros réis mortais, escolhemos inconscientemente cada um desses lados a adotar como postura na nossa vida? E também que cada uma dessas escolhas geram consequências que explicam praticamente tudo aquilo que aconteceu e que hoje acontece na nossa vida? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. Se você chegou agora aqui no canal Vida Cotidiana, seja bem-vindo. E se os assuntos relacionados à filosofia, literatura ou até mesmo comportamento humano são do seu interesse, então não preciso dizer que este canal é o seu lugar. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Vamos falar agora sobre essa questão que é um tanto quanto interessante, que é quando a gente para analisar tanto a parte da proatividade como a parte da reatividade. Antes de mais nada, preciso dizer para você, meu fiel escudeiro, inscrito aqui do canal, que a vida é composta por escolhas. O tempo todo estamos escolhendo ter ou abdicar de determinadas coisas, momentos, situações e até mesmo pessoas. Entendido isso, a gente também pode entender que cada escolha que você faz, ela requer uma renúncia. É impossível de ter o melhor dos mundos em uma única situação. A dualidade, como é algo que aqui eu sempre friso, ela está presente o tempo todo. E uma vez que a gente entende isso, que tudo que a gente faz está atrelado a escolher algo, podemos começar a entender um pouco sobre esta temática. Primeiramente, posso lhe dizer que ser uma pessoa proativa é você tomar as rédeas da situação. Ela tem a ver com você tomar atitudes antes mesmo de as pessoas pedirem para que você ali faça. Uma pessoa proativa, ela não fica se queixando de problemas, pelo contrário, o tempo todo ela está com a sua visão voltada para a questão da resolução desses problemas. É o tipo de pessoa que simplesmente pega o touro pelo chifre, né? Vamos deixar bem análogo aí algumas referências. Essa pessoa proativa, ela não fica reclamando da vida o tempo todo. Pelo contrário, quando você escolhe reclamar, você está renunciando às possibilidades de solucionar aquele problema, o que é algo extremamente grave. Não dá pra gente o tempo todo ficar simplesmente focado numa situação do qual a gente já sabe que o resultado será aquele já previsto. Então, alguém que é proativo de fato está o tempo todo em busca de solucionar problemas. Dito isso, no seu lado extremo oposto, nós podemos ver aqueles que são reativos. Essas pessoas, por óbvio, elas têm uma reação estabelecida para qualquer circunstância. Elas não provocam uma mudança, uma situação para sair de uma determinada inércia ou coisas do tipo. É a pessoa que o tempo todo prefere reclamar diante das circunstâncias que estão ali postas, ao invés de arregaçar a manga e finalmente ir para a luta, tentar resolver aquilo que está impactando ela naquele momento. Então, essa pessoa reativa fica de braços cruzados. Ela acredita que o mundo deve a ela alguma coisa. Ela sempre se coloca na posição de vítima e tem dificuldade de dar passos à frente com o objetivo de resolver problemas. E sendo assim, diante de uma adversidade, ela fica de olho ali naquela questão, ao invés de ficar pensando o que pode ser feito para resolver aquela circunstância. E uma vez entendido a diferença dessas duas situações, podemos começar a extrair coisas valiosas da nossa vida. Hoje, o resultado que você tem, independente daquilo que você conquistou até aqui, está baseado e atrelado exatamente a essas circunstâncias. É claro que pode existir momentos na nossa vida que vamos ser pessoas altamente proativas e, em contrapartida, conseguiremos colher resultados baseados nessa proatividade, e em outros momentos, que são aqueles mais de dificuldade, aqueles em que estamos numa condição inferior, digamos assim, no sentido de não conseguir enxergar as coisas tal como elas são,
podemos sim ser pessoas reativas. Só que em ambas as situações, isso ocorre de maneira bem subconsciente. Como já falei em outros vídeos aqui do canal, nós somos norteados pelo nosso lado consciente, que é aquele do qual a gente tem acesso, do qual as lembranças ficam mais vívidas na nossa mente, e tem também o inconsciente, ou subconsciente, se assim preferir chamar, que é quando essa atitude já aconteceu e já teve resultados dela, a gente para e olha para a situação e pensa, poxa, nem reparei que eu tinha feito isso. Na maioria das vezes, o subconsciente significa que tem coisas reprimidas dentro de si, sejam coisas boas ou até mesmo negativas. Quando fala que algo está reprimido, muitas pessoas têm mania de já olhar com o lado negativo da coisa. Só que, na verdade, algo que está reprimido em si pode ser tanto bom como ruim. Então, basicamente, todos os resultados que você tem hoje referem-se à colheita daquilo que você teve, tanto da parte da proatividade como da reatividade. É claro que se você é o protagonista da sua vida, como assim citei no início do vídeo, os resultados que você tende a colher são bem melhores do que aqueles que, se você tivesse com os braços cruzados, você teria. Então é importante sempre ter esse discernimento para não cair em erro. E uma coisa que eu costumo dizer é que a autorresponsabilidade deve ser observada como uma bússola na sua vida. E uma bússola, o que é? Ela te mostra o caminho a ser seguido. Então, no meu modo de ver, tanto observando através de uma ótica filosófica, analítica e crítica, eu entendo que você ser alguém autorresponsável, ou seja, parar de terceirizar seu problema nas mãos de outras pessoas e adotá-los como de fato fossem seus, isso sim é o melhor caminho a ser percorrido. Porque quando você começa a criticar o que é externo, ao invés de olhar para si mesmo e enxergar o que pode ser aprimorado, você passa a ser uma pessoa reativa e, como consequência disso, passa a não mais colher aqueles bons resultados que você poderia colher caso fosse o protagonista da sua própria história. Então, se eu pudesse dar um conselho aqui para vocês, apesar do fato de eu ser favorável àquela máxima, né, que diz o seguinte, se conselho fosse bom, ninguém dava, as pessoas vendiam. Caso alguém queira gratuitamente aceitar esse conselho, eu digo é o seguinte, não use o sentimento de vítima como uma muleta na sua vida. Por mais que você esteja numa condição de fracasso absoluto, que você esteja lá no fim do poço, já tentando sair de lá, seja aos berros, ou seja, pensando em possibilidades, eu acredito que você não deve, de maneira alguma, ficar procurando culpados por uma situação que está horrível na sua vida, ou então querer simplesmente ficar de braços cruzados, esperando um passe de mágica acontecer e, de maneira consequente a isso, os problemas serem resolvidos. Não, isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Portanto, eu sugiro que você abrace a questão da autorresponsabilidade como a sua própria bússola e que você aceite aquilo que não pode mudar e mude aquilo que não pode aceitar. É uma máxima estoica que vale para todas as áreas da nossa vida. E isso é fundamental para que você possa se livrar de circunstâncias que te afundam, daquelas situações que te impedem de dar passos adiante. Então faça da sua vida uma espécie de barco e que você mesmo seja aquela pessoa responsável por remar ou, para os mais modernos, acionar o motor do barco e, consequentemente, ir aonde você quer chegar. Para finalizar aqui o vídeo, eu digo para você que existe uma lei que é implacável. E essa lei que aqui eu digo é a lei da ação e reação. Eu discordo de muitas outras coisas, quem me segue, me acompanha aqui no canal, sabe que esse negócio de lei da atração é algo que eu olho assim, meio com receio, mas se tem uma coisa que é implacável, é a lei da ação e reação. Já dá até para fazer uma análise aqui com aquilo que estou dizendo aqui, que é a questão da proatividade e da reatividade. Tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer hoje tem resultado, seja ele negativo ou positivo. Não tem como fugir dessa situação. Então, a partir do momento em que você faz as coisas, você tem que estar preparado para um resultado similar àquilo que você fez. É claro que isso não anula o fato de que o mundo é injusto e que muitas das vezes você pode plantar muita coisa boa e nem sempre colher somente coisas boas daquilo. Mas, ainda que exista esse empecilho aí, o importante é que você todos os dias adormeça com aquele sentimento de que o melhor de si você já fez. E sendo assim, não tem por que se preocupar com o que está fora do seu controle, mas sim com aquilo que você pode fazer. Então, é melhor você fazer o que é respaldado por virtudes
e ter a possibilidade de colher resultados positivos do que fazer aquilo que é respaldado pelos vícios e ter a certeza de que o resultado ruim será colocado para você ali na frente. Chegamos aqui no final deste vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí, o que você acha sobre essa questão da proatividade e da reatividade? Você concorda ou discorda daquilo que eu disse? Lembrando que para mim e também para os outros inscritos aqui do canal, é importantíssimo que você diga a sua opinião, pois todos nós aprendemos uns com os outros em relação aos temas que aqui abordamos. Obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, procure ser uma pessoa proativa. Até breve.